Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez. Esse é o segundo episódio do meu canal. Se você tá aqui, você provavelmente estava no primeiro episódio. Se você não estava, volta lá e assiste depois. No primeiro episódio eu contei um pouco da minha história dentro do audiovisual. Contei também um pouco sobre o que a gente vai estar conversando aqui nesse canal. Mas basicamente a gente vai falar sobre a narrativa, né, dentro do audiovisual, dentro do cinema mais especificamente. Abordando todos os temas que contribuem, né, para a construção dela, que vão desde a fotografia, a direção, ao roteiro, a produção, enfim, todas essas áreas, né, que formam o mercado audiovisual. E hoje, na verdade, a conversa é bem rápida. Eu quero compartilhar com vocês 3 coisas que eu acho que são vitais, essenciais, né, para você que faz vídeos ou mais, né, para você que está começando a fazer vídeos. A primeira coisa eu acho que é muito óbvia, né? Todo mundo sabe. Exatamente, é a ideia. Sem a ideia não há um filme. Eu tenho certeza que muita gente aí respondeu a câmera e tá tudo bem, é muito normal. A gente sempre pensa na câmera, né? Quando a gente pensa no cinema. Até porque a convenção do cinema é a sequência de imagens que geram a impressão de movimento e que aí sim a gente consegue contar uma história, né? Mas na verdade, sem a ideia, nada disso se concretiza, né? E assim, dentro do mundo dos vídeos você pode até me falar que não é necessário uma narrativa, e pode ser que não, mas eu não vejo bem assim, né? Até porque a narrativa ela não necessariamente tem que ser essa história linear que a gente conhece, né? É muito tradicional, mas pode ser simplesmente um conceito também, né? Desde que você consiga realmente transmitir uma mensagem, por que não considerá-la uma narrativa? E até quando você, vamos dizer assim, numa videoarte bem louca, bem maluca, você quer que não haja narrativa, existe a ideia, né? Então existe um conceito, enfim, acho que até a fuga da narrativa acaba gerando uma narrativa, né? E inclusive houve um diretor do novo cinema brasileiro chamado Glauber Rocha, que uma vez falou o seguinte: cinema se faz com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. E essa frase se tornou uma máxima no mundo todo, né? Afinal de contas faz muito sentido, né? Óbvio que com toda a liberdade poética, existe muito mais do que isso dentro do cinema, mas essencialmente é aí que nasce tudo, né? Se você tem só a câmera na mão, não há cinema. E se você só tem a ideia, também ainda não há cinema, né? Então, assim, eu faço questão de frisar realmente a importância da ideia. Então, pensem antes de fazer um vídeo, porque transmitir uma mensagem, contar uma história não é uma coisa que se resolve tão fácil assim. Óbvio que em muitos casos a naturalidade e a espontaneidade acabam agindo a nosso favor, mas essa não é uma regra, tá? Segundo ponto, agora sim, é a câmera, né? E inclusive nesse ponto eu queria deixar claro que, assim, na minha opinião, a câmera dentro desse universo fotográfico, ela não é a ferramenta mais importante, né? Eu poderia fazer um paralelo, por exemplo, com as lentes, que para mim são muito mais importantes do que a câmera em si. A câmera é só um aparato que é capaz de fazer o registro dessa sequência de imagens, né? Mas a lente, por exemplo, ela é capaz de distorcer a ótica, né? E com isso a gente consegue realmente desenhar essa narrativa a nosso favor, né? A gente consegue gerar sensações e impressões distintas. Ou no caso, vamos dizer, a iluminação, né? Uma iluminação pensada, desenhada com cores diferentes, intensidades diferentes, ela também influencia muito mais na narrativa. Agora a câmera, apesar de muito importante, ela só é um aparato de registro de uma sequência de imagens, tá? E eu falo isso porque as pessoas acabam se prendendo muito nessa questão da câmera, sempre procurando qual o modelo mais potente, até porque o mercado lança muitos modelos constantemente e isso acaba gerando a ficção, né? Pelas câmeras, como se ela fosse a coisa que fizesse a maior diferença dentro de uma produção audiovisual, né? E não. Inclusive, se você decide por comprar a câmera mais potente, né, mais incrível que tem no mercado, eu já te digo, você vai ter que entregar também a direção de fotografia
E a edição, né, a colorização, a finalização também de mais alta qualidade, porque não faz o menor sentido você ter uma ótima câmera e continuar agindo nessas outras frentes como um amador, né? Fica feio, na verdade, né? E o terceiro ponto, que eu acho que também é muito óbvio, é a ferramenta de edição. Com isso eu quero dizer, né, dentro do mundo digital, um computador e um software de edição. Mas aqui eu não quero me prender muito na questão do software, né? Até porque a gente vai ter oportunidade mais para frente para falar um pouco melhor disso. Mas são muitos, né? A gente tem aí o Adobe Premiere, a gente tem o Final Cut, a gente tem o DaVinci Resolve, a gente tem... Enfim, são muitos. Desde os amadores até os profissionais, né? E na verdade não importa muito qual que você vai usar. O que importa é que você decida qual deles você vai usar e que você domine-o, porque esse processo da edição costuma ser muito problemático, né? Primeiro porque as pessoas sempre deixam muitas coisas para se resolverem lá. Por favor, não façam isso. E segundo porque além dessa questão de você ter que dominar o software, você vai ter que ter paciência com a sua máquina, né? Se você não tiver uma máquina super poderosa, saiba que você vai sim ter que esperar, você vai sofrer com algum tipo de problema, enfim, esse processo da pós, ele é muito doloroso, os editores que o digam, né? É um processo que você realmente deve dominar o máximo possível, você decidindo ser editor, porque é muito trabalhoso e essa é uma parte que quase ninguém vê, então poucas pessoas vão ter empatia pelo estresse e pelas dificuldades que você vai estar passando aí. Então é isso, galera, acho que com essas três coisas que eu falei, né, a ideia, a câmera e a ferramenta de edição, você está pronto para correr atrás de fazer um vídeo, de entrar nesse universo, nessa aventura. E talvez você não tenha essas três coisas, talvez você tenha uma delas, talvez você tenha duas, mas não tem problema, né? E não se limite a isso também. Procure alguém que possa te colaborar com essa área que você está carente, né? Ninguém falou que você tem que fazer tudo sozinho. Eu particularmente, na verdade, sendo assim do mundo do cinema, eu já não sou muito fã dessa ideia de fazer tudo sozinho, apesar de que existem momentos em que eu também trabalho sozinho, mas é sempre bom poder colaborar, né, com amigos num projeto, enriquece muito a visão dessa história. E para juntar tudo dentro desse pacote, junte bastante força de vontade e paciência, tá? Porque, como eu disse, sempre existem muitos desafios e muitas surpresas no meio do caminho. Então, vá de cabeça leve sempre. Se você enfrentar problemas, tente, na verdade, absorvê-los como aprendizado e não como frustrações. É normal, todos nós nessa área passamos por isso, até quem está há muito tempo, até quem está muito mais tempo do que eu, continua vivendo isso em todas as ocasiões, todas, beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, vou pedir para vocês comentarem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se ficou alguma dúvida, ou se vocês têm uma sugestão de algum tema que eu possa abordar num vídeo no futuro, beleza? Não esquece também de marcar se você gostou ou não gostou desse vídeo. Sejam sinceros, tanto nessa avaliação quanto nos comentários, isso vai me ajudar a melhorar o conteúdo para vocês. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na semana que vem. Valeu!